Bom, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas para essa nossa manhã de leitura, de trabalho, leitura rente ao texto e dialogada com o texto do livro do professor Marcelo Badaró Matos, A Classe Trabalhadora de Marx a Nosso Tempo. Hoje é a nossa sessão de leitura número 33, que estamos fazendo já desde aproximadamente o meio do ano passado, fazemos dentro do âmbito do Grupo Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas em Educação, Políticas Educacionais, do qual fazemos parte eu e a colega Luísa Braido, que está aqui comigo, e também aderiram à leitura o colega Escapim e o colega Marcelo Noriega Pires também, lá da História, o Escapim lá do Cefet, e desde então a gente vem encaminhando esta leitura. Bom dia, colegas, bom dia a todas e todos que nos veem, né? Então, semana passada, se não me engano, a gente caminhou na leitura até ali pela página 33, 133, desculpa. E ali a gente encontrou um subtítulo, e foi nesse subtítulo que a gente parou. Até ali, o Badaró vinha dialogando com alguns historiadores, alguns críticos, em especial o holandês Marcel van der Linden, e terminou a página 133, no meio dela, dialogando com a Ellen Wood, importante historiadora marxista, falecida inclusive há pouco tempo, né? Estamos agora de frente para um subtítulo: Trabalhadoras e Trabalhadores Subalternos. Classes subalternas, classe trabalhadora. Me parece que é nesse ponto que a gente retoma a nossa leitura. É isso, né, colegas, camaradas? Bueno, então, deixa eu ver aqui. Bom, então o Escapim, não sei se quem leu semana passada foi a Luísa, eu. O Escapim não veio semana passada, né, Escapim? O que tu acha de carregar peso hoje, já que... Posso fazer. Até a semana passada eu tive um pequeno imprevisto, né? Na verdade, teve o falecimento de um familiar, eu acabei me deslocando e não consegui retornar a tempo. Então, só para justificar a minha ausência, mas eu posso sim fazer a leitura. Até já retomei, né, aquela parte que eu havia não participado para poder dar sequência, né, ao entendimento da leitura. E o que os autores, aliás, o Badaró, mas se pautando em outros autores, vai discutir, né, como a título de considerações iniciais, né, essa discussão que ele vem tratando nessa última parte sobre o entendimento, seria uma teorização do ponto de vista historiográfico, né, da concepção ampliada da classe trabalhadora. E aí, nesse subitem específico, ele vai tratar das classes subalternas, e vai fazer um diálogo com alguns autores e vai recorrer, como ele vem fazendo, uma questão metodológica também, recorrer ao clássico, né? Vai recorrer aos textos de Marx para comprovar, constatar que essa preocupação também era de Marx, ou seja, não é algo que venha a ser uma discussão nova na historiografia do trabalho, por exemplo, né? Mas algo que já vem sendo discutido desde o tempo de Marx. Então, mais ou menos esse é o movimento, pelo menos até então, até a parte inicial que o autor vai fazer nesse subitem, né? Então, acho que a gente já pode recorrer à leitura, né? Acredito que os colegas
possam ir dialogando e fazendo alguns comentários, né? Então, na página 133, na parte final dessa página já, vai dizer o Badaró. No caminho do debate aberto pelos historiadores sociais ingleses sobre a dimensão histórica da categoria de análise classe trabalhadora, a proposição da classe dos trabalhadores subalternos, de Marcel van der Linde, e a definição do proletariado atlântico, de Linebaug e Rediker, são aportes importantes na direção de uma leitura ampliada do conceito de classe. Seu ponto forte é justamente o reconhecimento de que, de um ponto de vista transnacional, o capitalismo em formação, desde o processo de expansão colonial do século XVI, subjugou grupos diferenciados de trabalhadores e trabalhadoras a partir de diferentes formas de exploração do trabalho. Escapim, só me permite um breve à parte, porque tu estavas presente, a gente teve uma banca no âmbito do grupo essa semana e eu chamava a atenção do colega, eu fui honrosamente convidado para apreciar o trabalho do colega, um belo trabalho do colega Márcio Minervini, que está nos devendo a presença aqui, logo que ele se desocupar da tese dele, ele virá para a leitura, já participou de outros momentos aqui no canal, né? Bom, e eu perguntava lá para o colega Márcio a respeito de um trato que ele tem lá no trabalho dele, sobre categoria ou conceito. E aqui o Badaró dá uma pista disso, ele diz na segunda linha, ele diz assim, a dimensão histórica da categoria de análise, classe trabalhadora. Classe trabalhadora é uma categoria de análise, por quê? Porque ela tem materialidade. Isso independe do conceito que façamos dela. Um outro colega que estava na banca, o professor Sérgio Pribe, que eu adoro, o professor Pribe, eu acho ele joia, muito legal mesmo, e ele tem umas tiradas boas e tudo ou mais. Ele criticou lá na banca modos de chamar a classe trabalhadora, que chamar é nominar, dar nome é nominar, nominar é conceituar, é abstrair a materialidade e conceituar aquilo de forma ideal, né? E aí ele criticou aquela ideia com hífen, classe que vive do trabalho. O Rui Braga trouxe para o Brasil o precariat, chamou de precariado, independente do nome que a gente der, independente da forma que a gente interpretar, classe trabalhadora é classe trabalhadora. O Pribe chamou isso, né? Chamou a atenção disso na banca. Classe trabalhadora, é uma categoria, ela existe, né? Então, só chama atenção para quem está nos lendo, aqui também tem um cariz acadêmico e tudo ou mais, né? Muitas pessoas em grupos de pesquisa nos ouvem, pessoas que estão aí estudando, têm se abastecido da leitura do Badaró. Então, façamos aí um reparo, digamos assim, metodológico. Classe trabalhadora é uma categoria de análise, e agora não sou eu que estou dizendo, é o Badaró, é uma categoria. Você pode abstrair conceitualmente, chamá-la de outras coisas, mas ela nunca perderá a sua materialidade. Bom dia também, Valnice, bom dia a todas e todos. Obrigado, Valnice. Pois não, Escapim, era isso. Sim. Eu até, aproveitando o ensejo da tua fala, Guilherme, essa discussão entre categoria e conceito é até algo que estava me incomodando, né, no sentido positivo do termo, fazendo a leitura desse trecho, porque a discussão que ele vem desenvolvendo é para compreender o conceito ampliado de classe trabalhadora. Aí eu fiquei questionando, será que eles querem, ele e os autores que vêm dialogando com ele, querem construir aliás, a categoria, né, da classe trabalhadora. Aí eu fiquei perguntando, será que eles querem construir um novo conceito de classe trabalhadora, ou seja, no sentido do teorizar sobre uma classe, que talvez seja muito mais uma abstração do que seja a classe, ou a reconfiguração da categoria da classe, mas e aí é algo que vem me provocando, né, nessa leitura, né, nesses trechos finais que o autor vem desenvolvendo, né? Tem só para a gente não, eu vou achar de novo, tempos atrás, andou o stalinista democrático, que diz que eu sou o youtuber, tem um vídeo que transitou no grupo, eu já perdi porque eu troquei de celular, e aí perdi todas as mensagens antigas do grupo, e alguém compartilhou uma live do Saviani, foi logo uma semana depois, ou menos, que o Saviani fez a fala no nosso evento, Luísa, no evento aquele que a gente promoveu, sabe?
que eu participei, vocês promoveram, né? Tem toda a autoralidade. E o Saviani, naqueles dias, fez uma live, não me lembro aonde, acho que no âmbito da URG, se não me engano, e ele, por 2 ou 3 minutos, ele elabora a diferença, assim, de presente pra gente, sabe? Assim, ó, prontinho, num prato, assim, na bandeja, assim. Eu cheguei a examinar o exato instante que o Saviani faz isso, publiquei no grupo, mas perdi. Eu vou ter que voltar àquela live, encontrar ela. É uma live... publicou no grupo, eu acho. E tá lá no grupo. Foi ali, Luiz, uma semana, 2, 3 dias depois da fala dele para nós, ele fez uma fala na URGS. Ali eu falei sobre, olha aqui, ó, o Saviani diferenciando conceito e categoria. E ali ele nos dá de presente, se angustia o escapim, seria bom eu achar, ou se tu ajudasse, a gente entregava aí pro escapim. É isso. Isso aí eu agradeço, que aí eu já integro a leitura do Badaró também. Então, avançando, né, na nossa leitura em relação a essas diferentes formas de exploração do trabalho, né? Então vai dizer o Badaró, nesse sentido, ao apontar para uma interconexão transnacional dos processos de luta de classes do proletariado atlântico desde o início da expansão colonial, Lindbaum e Rediker fornecem suficiente evidência para van der Linden apontar o limite do nacionalismo metodológico na perspectiva da história social do trabalho, renovada por contribuições como a de Thompson nos anos 1960, já na página 134. Né? Outros autores também informaram a crítica do historiador holandês. Então a gente vai compreender conhecer quem são esses outros autores. Né? Aí Badaró faz referência a Jairus Banagy, por exemplo, em um esforço de pesquisa sobre modos de produção, abordando tanto situações pré-capitalistas no Oriente Antigo e Moderno, quanto o desenvolvimento histórico europeu até a contemporaneidade, propõe um alargamento dos entendimentos mais correntes sobre o conceito de relações de produção, de modo a abranger diversas faces das relações sociais, e não apenas as formas de exploração do trabalho. E aqui nós percebemos que o autor faz referência ao conceito, e não à categoria, né? Só para reiterar esse trato, né? Com isso, pretende demonstrar que, se a acumulação de capital, ou seja, relações de produção capitalistas, pode ser baseada em formas de exploração que são tipicamente pré-capitalistas, então, claramente, não há apenas uma única configuração do capital, mas uma série de distintas configurações, formas do processo de acumulação, implicando outras combinações. Né? E segue o Badaró. Na periferia do capitalismo, tal questão, de certa forma, já se fazia presente em muitos estudos históricos, embora a rigidez referencial de cunho mais determinista levasse boa parte dos historiadores a buscar situar a realidade do sul do globo na mesma evolução de etapas. Né? E quais são essas etapas? O modo de produção escravista antigo, feudal e capitalista, né? Que se supunha ser a chave explicativa para a história europeia. E segue. Em abordagens mais recentes, o entendimento da maneira por meio da qual formas de exploração do trabalho marcadas em algum nível pela compulsoriedade foram funcionais à acumulação capitalista tem levado a resultados bastante positivos. A historiografia do trabalho indiana, né, que aqui o autor vai recorrer a um exemplo, né, tem apresentado aportes bastante interessantes para esse debate, ao enfocar formas de exploração de trabalho não livre, empregadas para garantir a produção agrícola em larga escala na plantation da Índia colonial, em fins do século XIX e início do século XX, quando a escravidão já estava formalmente abolida nas chamadas Índias Ocidentais. Era o caso dos coolies, empregados nas plantações de chá da província de Assam, que, transportados de longas distâncias para assumir o trabalho em turmas nas plantations, eram presos a contratos de trabalho de longa duração, com remuneração salarial muito baixa, sob a justificativa de que os custos de transporte eram cobertos pelos grandes proprietários.
a criminalização da quebra de contratos, ou seja, as tentativas de fuga e outros modos de resistência ao trabalho compulsório, incluindo a transferência pelo Estado colonial de poder punitivo aos proprietários, era a principal forma de garantia de força de trabalho para a acumulação de capital inglês e indiano, naquele lucrativo empreendimento associado ao comércio intercontinental. Veja que aqui apenas um adendo. A partir ali da metade do parágrafo, da página, ele fala na periferia do capitalismo. Então, ele sai de uma análise mais eurocentrada, holandês, o Van der Linden, a Ellen Wood, eu acho que é britânica, né? E aí ele sai e vai fazer análise com esses caras aqui, que são esse Jairus Banaji, eu não sei, mas me parece que... Porque é que a questão que o indiano ele escreve em inglês, e isso lhe facilitou o alcance, pelo pior motivo, porque foi uma colônia inglesa, né? E agora ele vai para outro também, que é não europeu, digamos assim. Então, a classe trabalhadora tem existência e tem uma historiografia, que é como começa o parágrafo exatamente no meio da página. A historiografia do trabalho. O que é historiografia? Historiografia é a escrita da história. Claro, estou resumindo aqui para ficar fácil da gente avançar, né? É a escrita da história. Então, a historiografia indiana não conta a mesma história que um europeu conta. Por quê? Como diz o Thompson, é a história vista de baixo. Como diz o Marcos, gosta de uma expressão do Walter Benjamin, a história contrapelo, né? Ou como diz o próprio Domenico Lossurdo, a contra-história. Então, é uma história vista ao contrário. O Florestan Fernandes dizia os de baixo, né? Então, é uma história que não é a história contada pelos de cima, né? Pelo norte global. É isso. Uhum. E também uma outra questão que salta os olhos é que essa interferência, embora ele não utilize o termo, né, o uso da palavra Estado, né, mas a gente vê que a questão do poder jurídico, por exemplo, no sentido de ter o controle ou desenvolver um trabalho que venha no sentido de facilitar essa coerção dos capitalistas, por exemplo, que ele fala a questão da criminalização da quebra de contratos. Então, era algo no sentido pejorativo que meio que dificultava a saída dos trabalhadores daquela forma de trabalho, a superação daquela forma de trabalho, né? Então, é mais uma forma que o Estado também utiliza para facilitar esse processo de acumulação capitalista, né? Então, seguindo, já no final da página 134. Então, em relação ao sul dos Estados Unidos, agora ele vai para outro contexto, né? A América Latina e ao Caribe, então Estados Unidos, América Latina e Caribe, escravistas do século XIX, um paralelo interessante pode ser feito a partir da discussão de Dali Tomic sobre uma segunda escravidão, aqui está entre aspas, né? Proposição que visa dar conta do momento em que a escravidão se integra à dinâmica de um capitalismo industrial, já em franco desenvolvimento na Europa. Trata-se de um momento distinto dos primeiros séculos de exploração do trabalho escravo nas Américas, durante os quais as relações escravistas se inseriam no processo de acumulação primitiva do capital, ou do capitalismo comercial, e aqui está entre aspas, né, conforme outros autores preferem caracterizar o período dos séculos XIV ao século XVIII. Nas palavras de Tomic, no século XIX, quando as relações tipicamente capitalistas de produção já dominavam a Inglaterra, a escravidão não é mais um pressuposto histórico da produção capitalista, isto é, condição para a emergência dessa. Agora, com a reprodução ampliada da relação entre capital e trabalho, eram redefinidas as relações entre o trabalho assalariado e outras formas de trabalho. E assim, a escravidão passava a reproduzir-se como produto do capital e é reconstituída dentro do desenvolvimento dos processos históricos de acumulação capitalista e reprodução ampliada do capital. E segue Badaró. Esse refinamento do olhar dos pesquisadores tem produzido frutos interessantes de análise também a respeito da Europa, e mesmo da primeira economia capitalista industrial. E aí ele recorre, então, a um outro teórico, né? Alejandro
Stanziani, por exemplo, demonstrou que alguns estudos como a noção dominante de trabalho livre na maior parte da Europa, incluindo a Inglaterra, até meados do século XIX, era a da prestação de serviços, regulada por direito civil e penal. Naquele contexto, os conceitos de livre e não livre que hoje compartilhamos sobre as relações de trabalho só teriam se estabelecido como dominantes no século XX. Seguindo. Olha só, aqui ele vai, tem um parágrafozinho pequenininho, e esse parágrafo é um arrazoado, tomando de conjunto todos os historiadores que ele trouxe para o debate. O Van der Linden, que estava no encontro 32, o encontro passado, a Ellen Wood, depois ele passou para o Jairus Banaji, que eu não conheço, citou Thompson, passou para esse Dalit Tomic, ou Dalit Tomic, eu ignoro, eu nunca ouvi, né, só conheci aqui. E, pois bem, então agora vem um parágrafozinho que ele vai fazer um arrazoado desses caras todos. E logo no seguinte, que é o último parágrafo da 135, ele vai enunciar algo que é fundamental que a gente compreenda. Ele vai dizer que, para Marx, o caso inglês não tinha validade universal, ou seja, não é um modelo que pode ser aplicado indistintamente. Em última instância, cada lugar, em cada tempo, teve um desenvolvimento de capital e de classe trabalhadora muito próprio. Vou repetir para que todo mundo que nos ouve, que estuda por aí, nos seus pós-graduações e tudo mais, o caso inglês foi somente o caso que o Marx estudou concretamente. Teorizou, ele estava em Londres, ele foi para Londres em 1849, ficou em 2 saídas apenas ali para a França, depois para Manchester, e bem no finalzinho da vida ele foi para a África, mas ele viveu ali, totalmente afeito ali. Então foi o caso que ele conheceu, foi o caso que ele estudou, e ele nunca generalizou o seu estudo. Claro que o Capital é uma totalidade, portanto o caso pode ser visto em sua totalidade, mas o que o Marx estudou foi a classe trabalhadora, em especial a inglesa. Então, era isso, Escapim. Certo. Então, avançando um pouco na leitura, né, já na metade da 135. Então, diz Badaró. Então, essas contribuições têm como principal mérito demonstrar que a associação imediata e direta entre acumulação capitalista e exclusividade, ou mesmo predomínio do trabalho livre assalariado, não deve ser um pressuposto das análises históricas. Mesmo reconhecendo a relevância de todos esses aportes dos historiadores contemporâneos, ainda cabe inquirir. Aí o autor levanta uma questão. Seriam essas preocupações com o grau de articulação entre formas de trabalho livre e não livre, elaborações completamente originais da nova historiografia do trabalho? Seriam os traços da nova historiografia, ou do novo conceito de trabalho, da classe trabalhadora? E aí ele vai responder, não parece ser o caso. Então, não é esse o caso, não é essa discussão em trabalho livre e não livre, Voltando à referência central para esse livro, a questão do papel de outros grupos sociais explorados, para além do proletário ou da classe trabalhadora assalariada, já aparecia como essencial para Marx. Então, aqui ele vai recorrer ao clássico, sobretudo nos escritos de conteúdo mais diretamente político, em que procurou definir a amplitude das lutas sociais que poderiam dar origem e sustentação à Revolução Socialista. Escapim, deixa eu só fazer uma parte que não é teórico, é com um comentário. O camarada stalinista democrático diz assim, Marx também foi a Jerusalém no fim da vida, depois que a esposa morreu. Camarada, eu não tenho essa referência, tá? Eu não conheço essa referência. As referências que eu tenho são várias, Aliás, são unânimes, não há dissenso a respeito disso, Mas o mais peculiar de todos é a biografia daquele italiano, o Marcello Musto, que escreveu um belíssimo livro editado no Brasil pela Boitempo, como O Velho Marx, em italiano é El Ultimo Marx. Ali é a biografia dos 2 últimos anos da vida do Marx, exatamente depois que morre
a Jenny von Westphalen, depois morre a Jenichen, e aí então depois ele próprio morre. O Marx, camarada, foi a Argel, tá? Capital no norte da África, à beira do Mediterrâneo. Depois de insistências do Engels para que ele se tratasse, procurasse umas águas termais, é lá que ele tira, inclusive, a última foto sua, é produzida uma última imagem sua, aquele Marx bem velhinho que a gente vê aí nas imagens. Lá ele tira o bigode, a barba, não se tem imagem disso, mas se tem referência em cartas, ele escreve a 2 interlocutores que ele tira o bigode e a barba, e a referência que se tem é que ele tenha ido a Argel, mas eu não tenho a referência de que ele tenha ido a Jerusalém. Então, se você tiver essa referência, por favor, nos passe. Não precisa ser agora. Você procura depois e bota nos comentários do vídeo. E aí eu coloco lá em cima no comentário fixado para que todos saibam. Mas coloca ali quem é o autor que diz isso e a página, né? A referência completa, por favor, tá? Era isso. Ok. Então, seguindo, já no final da 135, né, o Badaró vai recorrer ao Marx, então, para justificar a sua assertiva. Então, diz ele, em seus últimos estudos, né, sobre Marx, quando se deparou com os movimentos reais da luta de classes em países da periferia europeia, e aqui ele cita, né, a Rússia em especial, nos anos 1870 e 1880, Marx afirmou a impossibilidade de tomar o caso inglês, aqui fazendo referência ao exemplo que o Guilherme mencionou anteriormente, né, a advertência, na verdade, que o Guilherme fez, né, o caso inglês da formação da classe trabalhadora, então ela não é uma referência, né, abordado em O Capital como um modelo de validade universal. Segundo ele, o esquema histórico da gênese do capitalismo na Europa Ocidental, apresentado no livro O Capital, não era uma teoria histórico-filosófica do curso fatalmente imposto a todos os povos, independentemente das circunstâncias históricas nas quais elas se encontrem, como afirmou em carta à redação de um periódico russo, né, em 1877. 4 anos depois, repetiria na famosa carta a Vera Zalutty, para quem escreveu vários esboços mais detalhados, que a fatalidade histórica do processo de gênese do capitalismo descrito em O Capital está expressamente restrita aos países da Europa Ocidental. Desse material, eu conheço, claro, as cartas de outras edições, dispersas, né? Inclusive, esse livro que eu acabei de citar, do Marcello Musto, é basicamente baseado, usa muito essas cartas porque o Marx só conheceu a Vera Zazulid, que era uma jovem revolucionária russa, né? E o Marx ela entra em contato com o Marx, e o Marx, ao explicar para ela a não possível generalização, e ao ela reportar a ele a convulsão social que estava acontecendo na Rússia, obrigou o Marx a reelaborar muitas coisas que ele havia escrito antes. Reelaborar, vejam bem, eu não estou falando em revisar, reelaborar. E o Marx, por exemplo, ele foi conhecidamente russofóbico, ele tinha profundas reservas com o caso russo. E aí, por causa do contato dele com a Vera Zazulid, dela com ele, em verdade, ele estudou russo, ele sabia se expressar em meia dúzia de idiomas, e aí, então, ele foi se dedicar ao russo por causa disso. Recentemente, a Boitempo editou esse material, as cartas entre Marx e Vera Zazulid, e eu vi esse material, peguei na mão, porque o nosso colega de grupo, Luísa, o Marcos Correia, comprou esse livro da Boitempo. É uma edição, como todas da Boitempo, belíssima, né? Mas eu não conheço, eu conheci, folhei assim rapidamente por uns 15, 20 minutos o livro, e eu tenho acesso, claro, a esse material através de outros livros, né? Então, ela forçou o Marx a repensar, a reapresentar os seus argumentos. E aí, então, fica claro que o Marx nunca disse que era um caso universalmente imposto. É aqui que está, eu vou ampliar só um pouquinho, que eu acho que vale a pena. É nesse material de conversa, de debate entre cartas de Vera Zazulid e Marx, na correspondência ativa e passiva dele, que
ele reelabora, reapresenta o argumento de que é preciso desenvolver, aquele do prefácio de 57, 59, é para que o capitalismo, para que o socialismo se instaure rumo ao comunismo, é preciso que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas em seu máximo, que o proletariado tenha desenvolvido uma consciência de classe, e aí então instaura-se uma fase de revolução. Só que ali, em debate com a Vera Zasulich, e ela mostrando para ele que o processo na Rússia já estava em curso, numa Rússia quase que pós-feudal naquele momento, né, de rudimentares forças produtivas, de um poder político extremamente arcaico, estava em curso uma revolução muito mais muito mais forte do que na Inglaterra, desenvolvida a classe trabalhadora, do que na França, do que em outros lugares. E aí o Marx vai enunciar numa carta para Vera Zasulich o seguinte: olha, mas eu nunca disse que tem que ser em cada lugar particularmente. Muitas vezes, veja, eu estou tomando de empréstimo aqui de uma forma muito genérica, geral. Ele está dizendo o seguinte: o proletariado se desenvolve em nível global. Então, o desenvolvimento do proletariado inglês, que é avançadíssimo, o desenvolvimento do proletariado francês, que é avançadíssimo, o desenvolvimento do proletariado belga, que é avançadíssimo, por uma espécie de empréstimo, por uma espécie de aproximação política, influencia e faz, agora a expressão, pular etapas. Pular etapas. Então, ele reconhece numa carta para Vera Zasulich que o proletariado russo poderia antecipar etapas que os outros tiveram que transcorrer uma por uma, densamente vivida. Isso é sensacional, né? Porque isso põe de molho as barbas de muitos marxistas ortodoxos que viam no etapismo a necessidade de um materialismo histórico por etapas. Os marxistas, não, para aí. O que você está me dizendo é que o proletariado russo está dando saltos qualitativos que os outros não deram, precisaram viver cada etapa historicamente. É isso. Antes de entregar a palavra para o Scapin, o Ceia diz assim: a mais-valia é um fator determinante para a desigualdade, gerador de desigualdade. Claro, sem dúvida. E chega a Sônia, querida Sônia, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. É isso, Scapin, pode continuar. Ok, certo. Então, avançando, né, no início da página 136, né, então segue ainda Badaró dialogando com Marx e a sua interlocutora, né. Então, instigado a responder na mesma correspondência e em seus contatos mais gerais com os Narodnik russos sobre a potencialidade revolucionária dos camponeses, Marx esboçou argumentos em torno da especificidade da comuna rural russa, que gerava uma situação muito diferente daquela por meio da qual uma forma anterior de propriedade privada da terra fora convertida em propriedade privada capitalista na Europa Ocidental. Na mesma carta, a Vera Zasulich, Marx afirma que, eliminadas as influências deletérias que a assaltam, a comuna poderia ser a alavanca da regeneração social da Rússia. Já no ano seguinte, no prefácio, a segunda edição do Manifesto Comunista, né, em russo, assinado por Marx e Engels, lê-se que, aí abre aspas, o fatalismo histórico da conversão do camponês em proletário, mediante sua separação dos meios de produção, a terra em particular, né, só se manifesta plenamente no Ocidente, pois se tratava da conversão de uma forma de propriedade privada em outra forma de propriedade privada. E segue, ali esboçaram uma resposta mais afirmativa à questão do sujeito da transformação. E aqui abre aspas, né, o Badaró. Se a Revolução Russa constituir-se no sinal para a Revolução Proletária no Ocidente, de modo que uma complemente a outra, a atual propriedade comum da terra na Rússia poderá servir de ponto de partida para uma revolução comunista. E aí fecha aspas, né, o Badaró. Percebe-se que, nessas considerações,
Marx e Engels têm o cuidado de evitar tomar a possibilidade de que uma revolução iniciada pela periferia pudesse bastar-se por si, pois somente combinada em dimensão internacional poderia a revolução proletária triunfar. Então, que tem uma advertência dos autores, né? O cuidado que deve se ter. Aqui também tem uma questão de vetor, né, Escapim, que isso é importante. Muitas vezes a gente não vê as pessoas ponderarem isso. Em vez de os países mais centrais do capitalismo, imperialismos, como foram a Inglaterra, tinha várias colônias, a França. Aqui a gente tem que lembrar que estamos às vésperas da partilha da África, né? Que é de 86, é depois da morte do Marx, né? Mas estão se armando as condições históricas para tal. Tem uma questão de vetor. Em vez dos mais confluentes, assim, interesses da burguesia produzir uma revolta do proletariado nos países centrais do capitalismo, são os países da periferia que começam em suas comunas rurais, em seus mais radicalizados, que são os narodniks, começam a influenciar o grande capital. Então, também é uma questão de vetor, não são os mais importantes, vou simplificar, não são os mais importantes que influenciam os menores, mas poderá haver o contrário, estão dizendo aqui no prefácio do manifesto. Lembro que aqui é um manifesto assinado, hein? Até esse tempo aqui o manifesto não era assinado ainda por Marx e Engels. Hein? É isso. Isso, a advertência é o cuidado com os determinismos, né, na verdade, que os autores vêm sempre reiterando, né. Então, seguindo, já no último parágrafo da 136. Então, Marx, diz Badaró, né, não percebeu esse potencial de outros grupos sociais submetidos à dominação do capital apenas nos anos finais de sua vida, né. Na década de 1850, ele já antevia a possibilidade de que as lutas de classe nas colônias asiáticas, na China e Índia em especial, né, tivessem impacto decisivo no processo de revolução proletária europeia. Em seus escritos dos anos de 1860, sobre a dimensão revolucionária da superação da escravidão na Guerra Civil nos Estados Unidos, Marx avançou no entendimento dos trabalhadores escravizados em luta por sua liberdade como sujeitos de sua história. Em O Capital, afirmou taxativamente que, abre aspas, o trabalho de pele branca não pode se emancipar, onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Então, fecha aspas, né? Essa frase é importante, ela é do Capital, livro 1, e ela não está muito para o fim, não, ela está bem no início. É importante a gente ressaltar. O trabalho de pele branca não pode emancipar onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Quem não vê, vou deixar muito claro aqui, quem não vê nisso um princípio antirracista, anti-escravista de Marx, ou, como diz o Zé Paulo, ou está enganado ou está enganando. Não tem como, cara. Ah, porque o Marx era racista, a famosa nota 256 do livro 1, um negro é sempre um negro. Não, o negro era como eram chamadas aquelas pessoas escravizadas e tudo ou mais. Ele está dizendo, não existe sublevação proletária, trabalhadora, onde há escravidão. Ponto. Ah, mas não há escritos diretamente relacionados à escravidão. Mas é uma condição, como diz em latim o chavão, né? Conditio sine qua non. Condição sem a qual não. É isso, ó. Não, o trabalho de pele branca não pode emancipar, lembram, o potencial emancipador do proletariado. O proletariado branco na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, não pode emancipar onde a Inglaterra escraviza, a França escraviza, Estados Unidos escraviza. Não pode, é peremptório. Então, quando é a vacina contra qualquer tipo de acusação, por exemplo, racista de Marx. Tá? Isso mesmo. Então, avançando, já na página 137, bem no início dela. Então, diz Badaró, os clássicos do pensamento revolucionário da virada do século XIX para o século XX, portanto, apresentavam referências sólidas, ainda que nem todos os textos, né, de Marx e Engels aqui citados estivessem disponíveis naquela época. E também atentaram para a questão.
Por isso, valorizaram a dimensão internacional do processo revolucionário socialista e apontaram que o caráter desigual e combinado do desenvolvimento capitalista em sua fase de expansão global, ou seja, o imperialismo, né, que aqui eles fazem referência a Lenin, gerava uma convivência entre formas antigas e novas de organização da produção, que adquiriam especificidades em relação ao processo de desenvolvimento industrial capitalista nas primeiras nações que passaram por ele, como, né, por exemplo, a Inglaterra. Ao explicar, em 1930, o porquê de a Revolução Socialista ter acontecido primeiro na Rússia, onde o proletariado era minoritário, embora concentrado em grandes e modernas fábricas, em relação à massa camponesa da população rural, Trotsky sintetizou os principais argumentos da teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Trabalhando com a dicotomia países atrasados e países avançados, para dar conta da diferença entre o centro e a periferia do sistema capitalista já em sua etapa imperialista, e com a noção de leis para definir, leis entre aspas aqui, né, para definir as propostas teóricas de Lenin e sua, Trotsky assim apresentou a questão. Então, o Badaró recorre ao texto do próprio, as palavras do próprio Trotsky. Citação direta, né, Escapim? Isso aqui é mesmo. importante. É leis, entre aspas, tu ressaltou que a expressão está aspada. Por que aspada? Porque são leis tendenciais. Se tudo está se movendo nessa direção, tudo indica que a tendência legal seja continuar nessa direção. Poderá haver inflexões? Poderá, sempre podem haver inflexões, mas isso é tendencial. Em Marx sempre se trabalha com leis tendenciais. Aqueles que não entendem, eu acho que é má fé, porque entendem sim, por mais burro que seja, dá para entender que não é uma questão de leis naturais, no sentido da física, como a ação e reação, a lei da inércia. Essas são leis universais, essas são leis que regem o mundo natural. Aqui não, são leis econômicas, são leis sociais. Tudo indica que se está se movendo a tendência histórica, vou fazer uma metáfora aqui, a tendência histórica é como um transatlântico, você não para ele imediatamente, ele é muito pesado, eu quero usar essa metáfora para isso. O transatlântico vem em alta velocidade, se movendo numa determinada direção, você pode olhar e vai dizer assim, ó, nos próximos 3 metros, ele vai continuar nessa direção. Você não move um transatlântico de direção em 2, 3 metros, você precisa de uma centena, 2, 3 centenas de metros para mover a direção de um transatlântico. Assim é a tendência histórica. Você pode parar uma tendência histórica? Pode, mas levará muito tempo, décadas, séculos às vezes, né? Muda uma tendência histórica? Muda, mas você levará uma distância enorme histórica para que ela mude de direção, para que sofra uma inflexão. É nesse sentido que Marx falava em leis tendenciais, e o marxismo toma isso como legalidade. Aqui, legalidade significa no sentido de lei histórica, de lei social, né? E então o Trotsky toma isso, trabalha com a dicotomia, país atrasado, país avançado. Não há nenhuma impropriedade nisso. Avançado no sentido de forças produtivas e relações sociais de produção mais complexas que em outros. A Rússia era atrasada, ponto. Ah, mas não sei o quê. Não, cara, olha só, são forças produtivas rudimentares e relações sociais de produção rudimentares que interagem com essas forças produtivas. Não há impropriedade na análise de Trotsky aqui. E aí, então, a expressão clássica, né, de desenvolvimento desigual, porque se desenvolve, o proletariado se desenvolve desigualmente no Haiti, onde houve uma revolução no século XVIII, e no Brasil, onde nunca houve revolução, a saída da escravidão foi um conchavo, por exemplo. Desigual porque a Rússia era do ladinho da Europa e tinha um proletariado muito involuído, e foi onde eclodiu primeiro a revolução. E assim por diante, né? E combinado, porque elas se combinam. E aí, a aceleração de um, a velocidade de um, faz pular etapas históricas de outro. E aí, então, agora a citação do Trotsky, que eu acho que é a parte mais bonita aqui, né? É de qual? É do História da Revolução Russa. Isso, História da Revolução Russa, exato. Ok? Então, recorrendo às palavras do próprio Trotsky, então, diz ele,
As leis da história não têm nada em comum com o esquematismo pedantesco. O desenvolvimento desigual, que é a lei mais geral do processo histórico, não se revela em nenhuma parte com maior evidência e complexidade do que no destino dos países atrasados. Açoitados pelo chicote das necessidades materiais, os países atrasados se veem obrigados a avançar aos saltos. Dessa lei universal do desenvolvimento desigual da cultura decorre outra que, por falta de nome mais adequado, chamaremos de lei do desenvolvimento combinado, aludindo à aproximação das distintas etapas do caminho e à confusão de distintas fases, ao amálgama de formas arcaicas e modernas. E assim encerra, né, as palavras do próprio Trotsky. Chama atenção aqui na citação do aos saltos. Significa que Aos salto saltos. é dado. É isso que o Trotsky está dizendo aqui. E agora o Badaró sai do Trotsky e demonstra isso empiricamente. Isso é sensacional que o Badaró faz. O movimento que o Badaró faz aqui no livro é joia, né? Aí ele vai para o peruano, para o José Carlos Mariátegui, mostrando que lá, já no século XX, acontece isso. Então, é isso, voltamos à leitura. Exato. A questão dos saltos é que não há esse etapismo, acho que não há condições, tempo e espaço para que ocorra etapas, né? A necessidade de um salto é muito mais necessária nesse sentido, né? O desenvolvimento dos saltos, né? Então segue o Badaró, né? Após a citação de Trotsky. Foi uma linha interpretativa similar que permitiu ao marxista peruano José Carlos Mariátegui perceber a especificidade latino-americana e propor uma defesa política da potencialidade revolucionária do elemento indígena nas lutas socialistas dos países andinos, ainda nos anos 1920. Para Mariátegui, a reivindicação indigenista permaneceria isolada ou manipulada, né, por populismos diversos, enquanto se manifestasse de forma restrita a aspectos étnicos, culturais ou educacionais. Ele demandava, ela demandava expressão econômica e política, por meio de seu vínculo com a questão da terra, entendendo o potencial que poderia advir de tal mudança de orientação do movimento indígena como decisivamente vinculada à sua consanguinidade com o socialismo proletário internacional, Mariátegui explicou que, e agora o Badaró então recorre às palavras, já na página 138, as palavras do próprio autor, né, que é no livro do Prólogo da Tempestade, né, Los Andes. Então vai dizer o próprio Mariátegui, a fé no ressurgimento indígena não provém de um processo de ocidentalização material da terra quechua. Não é a civilização, não é o alfabeto do branco o que levanta a alma do índio. É o mito, é a ideia da revolução socialista. A esperança indígena é absolutamente revolucionária. O mesmo mito e a mesma ideia são agentes decisivos do despertar de outros velhos povos, de outras velhas raças em colapso. Que daí ele cita, né, os hindus e os chineses, etc. Né? A história universal tende hoje, como nunca, a reger-se pelo mesmo quadrante, porque há de ser o povo incaico que construiu o mais desenvolvido e harmônico sistema comunista, o único insensível à emoção mundial, e aqui ele questiona, né? A consanguinidade do movimento indigenista com as correntes revolucionárias mundiais é demasiado evidente para que precise documentá-la. E eu já disse, aí já encerrando nessa citação, eu já disse que cheguei ao entendimento e à valorização justa do indígena pela via do socialismo. Veja, aqui há muitos. Eu não li esse texto aqui no original, eu só li um texto do Mariátegui, que é os 7 ensaios, que é uma leitura obrigatória, claro, né? Então eu li lá os 7 ensaios, é belíssimo, são os marxismos mundo afora, os marxismos que se instauram fora do campo europeu, sobretudo, que é muito importante, né?
E eu diria que o mais aplicado, o mais lúcido de todos eles é o de José Carlos Mariátegui. E aqui ele invoca a ideia do mito. Perceba, no meio da citação, Scapin, fala em mito. O que é mito? Mito é narrativa, né? O mito é uma narrativa. Isso você pode... inclusive está naquele livrinho O que é Mito, né? Do Everardo Maciel, Everardo alguma coisa, daquela coleçãozinha, Primeiros Passos. O que é tal... Eu ia perguntar isso, Cerdo. Essa coleçãozinha, o que é mito, né? Por que eu sei isso? Eu sei isso porque eu estudei o mito do gaúcho, na dissertação, na minha monografia, e o que é o gaúcho? É uma narrativa, mito é uma narrativa. Pois bem, então ele fala aqui do mito da consanguinidade indígena, o mito incaico da sociedade inca, que funda os peruanos, né? E como é que eles se veem únicos? O que amalgama? O que junta eles numa consciência? O Marx está dizendo lá na Inglaterra, é a consciência de sofrer uma exploração comum, é a ideia de proletariado. Mas aqui na sociedade peruana, o mito é outro. E mito aqui não é falsidade, mito não é mentira, mito é narrativa. O que importa no mito não é o que importa no mito não é a sua veracidade, sua relação com a realidade. O que importa no mito é a capacidade dele mover a gente, de afetar corações e mentes. Então, o que pode nos levar para a revolução? A ideia de uma consciência de classe. Pois bem, aqui o Mariátegui está dizendo assim, ó, não, aqui no Peru não é essa consciência, aqui no Peru é uma consanguinidade incaica. O que nós nos sentimos é uma consanguinidade. Nós somos todos de uma mesma matriz. Essa seria, para Mariátegui, agora sou eu que vou dizer, hein, seria os elos radicais, aquele que o Marx fala na Introdução à Crítica da Filosofia, não, Introdução à Filosofia do Direito de Hegel. Então é isso, né? Esse é o mito que funda a revolução, que os faz verem-se como um só, essa consanguinidade incaica. Povo incaico, que ele diz aqui, né? Constitui o mais desenvolvido e harmônico sistema comunista. Tá vendo? Que barato, né? Eu não conhecia esse texto aqui não conheço, na verdade, na íntegra, tá? E agora, então, ele termina a elaboração, tem um parágrafo que ele fala do Mariátegui, e aí depois ele sai do Peru e entra numa parte muito boa para nós. Eu, particularmente, sou um leitor, gosto bastante da teoria da TMD, a teoria marxista da dependência. Então, hoje eu estou nesse computador e eu não tenho aqui o tempo da live, mas pelo horário nós devemos estar nos aproximando mesmo do nosso tempo. Então, proponho que a gente vá a esse parágrafo e no final dele a gente conclua a leitura de hoje, a 33, pode ser? Sim. Então, GG, vamos. Joinha, joinha. Então vamos avançando já para o nosso final. Então, após a citação, né, diz Badaró, né, dado que o capital opera expropriações e explorações de maneira distinta, conforme as realidades anteriores que confronta, tanto a perspectiva de Marx a respeito dos camponeses russos, inspiradora das análises que salientaram as formas desiguais e combinadas de desenvolvimento capitalista na periferia, quanto à valorização do elemento indígena ou o camponês comunitarista nas lutas sociais latino-americanas, presente em Mariátegui, longe de tratarem as especificidades históricas das situações periféricas em relação ao capitalismo europeu, né, e /ocidental, como reveladoras de particularidades absolutas, as compreendem em conexão com uma totalidade mais ampla do movimento contraditório da história. Daí que Mariátegui possa, ao mesmo tempo, rejeitar o eurocentrismo do projeto civilizatório do capital e proclamar a universalidade do projeto emancipatório socialista, entendendo o vínculo necessário entre as demandas específicas dos indígenas peruanos, né, relacionadas à questão da terra e da exploração do trabalho, sob a égide do capitalismo em sua fase imperialista. E, por fim, né, a luta internacional do proletariado pela revolução socialista.
Perfeito. Eu retomo um trecho do meio desse último parágrafo, que é a síntese que o Badaró faz do José Carlos Mariátegui. Diz ele assim: Mariátegui, longe de tratarem as especificidades históricas das situações periféricas, não trata como especificidade, trata como manifestações de uma mesma onda. Ó, tudo isso é palavra minha, cuidado, em bons ouvidos. Ah, Mariátegui falou em onda, eu vi lá no canal do Guilherme, lá, não, cabeça, não falou nisso. Eu é que estou elaborando metaforicamente na minha cabeça algumas coisas para tentar me comunicar com o Mariátegui. Então, estou aqui. Longe de tratar especificidades históricas das situações periféricas, está entre aspas aqui, porque é de periferia e centro, depende de onde você está, né? Em relação ao capitalismo, que é europeu e ocidental, tudo bem, como reveladoras de particularidades absolutas, não são particularidades absolutas, as compreendem em conexão com uma totalidade mais ampla, ou seja, o que o Mariátegui estava dizendo era assim, tá, mas aqui o capital se manifestou de um jeito muito peculiar. O Marx olharia para isso e diria, sim, ok, tem uma especificidade paraguaia, que sofreu a Guerra do Paraguai, portanto ficou pobre, miserável, devastado no final do 19, vai ter uma especificidade peruana, vai ter uma especificidade haitiana, onde no final do 18, aquele monstro sagrado do Toussaint Louverture fez uma revolução bárbara, botou as barbas de molho da monarquia brasileira, da monarquia francesa, já não havia mais monarquia francesa, né? Botou as barbas de molho da América, os Estados Unidos da América olharam para o Haiti e disseram, se der esse bode aqui, nós estamos fodidos aqui, né? Não vai dar jeito. Quer dizer, mas e o que era isso? Era especificidade? Eram únicas? Eram processos que não se moveriam em outros lugares? Não. Foi como, vou usar outra metáfora. Hoje eu estou bom na metáfora, não sei, eu acho que mais atrapalha do que ajuda, né? O capital é como um grande raio, que é total, ele dá o clarão em todo mundo, só que o clarão vai se manifestar em cada lugar, o estrago vai ser diferente em cada lugar. E o que o Mariátegui está dizendo aqui é exatamente isso. Não são particularidades absolutas, né? As compreendem como conexão com uma totalidade mais ampla do movimento contraditório da história. Ele vem se movendo, o capital é um autômato que se move de forma abarcativa, para usar um termo do Milton Santos, ele abarca todos os lugares, todos os tempos, todas as esferas da vida social, cognitiva, psicológica, material, erótica, afetiva, tudo ele nos pega. Só que em cada lugar ele vai ter uma carinha própria, ele vai ter um jeito todo daquele lugar, e o marxismo peruano teve o seu aspecto, a Revolução Haitiana, que não foi marxista, foi de outra ordem, foi burguesa, teve também outra ordem, então é isso que o Mariátegui chama a atenção. E na sequência do texto, então, ele meio que dá uma mudadinha, por isso aproveitamos o degrau do texto, ele sai do Peru, vem para a TMD, que embora trate de Brasil e de América, né, TMD é mais global, mas é um brasileiro, sobretudo, que é o Rui Mauro. E aí, então, eu acho que nós deixamos para semana que vem. É isso, camaradas? Isso. Algum aviso? Alguma coisa? Não? Então é isso, acho que semana que vem a gente tem... Bom, semana que vem a gente podia ser educadinho e terminar a parte, ó, porque daí depois fica para outras considerações. Provavelmente tenhamos, então hoje é 33, na 34 a gente conclui essa última parte, e na 35 nós lemos as considerações finais. 35 sessões de leitura aqui do Badaró. É um bom plano, né? Lhes parece também? Sim. Então tá bem bom. Então vou subir o logo aqui, deixa eu compartilhar. Não me deixem só, peraí. Eu vou compartilhar o logo aqui. Vamos ver. Aqui. Vou compartilhar o logo. Deixa eu tirar a banner. Nos despedir. Aí deixo só o logo e a gente vai se despedindo semana que vem, sexta-feira, 9h30, voltamos para a sequência. É isso, camaradas? Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Foi uma honra, muito obrigado. Honra toda minha, toda nossa, colegas. Abração, até semana que vem. Um abraço.